Olá, minha querida, eu sou o psicólogo Augusto Cury e hoje quero falar com você de um jeito simples, direto e humano. Ao longo de muitos anos ouvindo histórias de amor, reencontros e recomeços, descobri algo poderoso. Aquilo que realmente transforma uma relação não são truques nem frases decoradas, mas a maneira como conduzimos nossas emoções e como criamos um clima de confiança. Quando respiramos fundo, desaceleramos a mente e escolhemos palavras que acolhem, abrimos espaço para que a conexão floresça de forma natural. E antes de seguirmos, quero te pedir algo muito especial. Se este tema já tocou você de alguma forma, comente o número 1 aqui embaixo. Assim saberei que estamos juntos nesta caminhada. E quero começar esta jornada com uma reflexão que considero fundamental. O verdadeiro encanto de uma mulher não está nos gestos calculados, nas frases ensaiadas ou em esforços para impressionar, mas na forma como ela conduz suas emoções dentro de uma relação. Quando falo em liderar a experiência emocional, não me refiro a mandar ou controlar o outro, refiro-me a algo muito mais nobre e humano. Inspirar confiança, serenidade e conexão através da maneira como escolhe se apresentar em cada encontro, em cada diálogo, em cada momento de proximidade. Ao longo da minha vida profissional, vi muitas mulheres acreditarem que precisavam provar constantemente seu valor. Buscavam agradar a qualquer custo, se preocupavam em não decepcionar, em não errar, em manter uma imagem perfeita. Mas o que eu aprendi é que a força verdadeira não nasce desse esforço exaustivo. A força nasce do equilíbrio interior. Um olhar calmo, um tom de voz sereno, a capacidade de estar presente sem pressa, tudo isso transmite muito mais encanto do que qualquer gesto exagerado. Lembro-me de uma paciente que chegou ao meu consultório exausta. Ela dizia: "Doutor, sinto que estou sempre no palco tentando mostrar a melhor versão de mim, mas no fundo não sou eu." Essa mulher acreditava que precisava sustentar um personagem para ser amada. O resultado era um cansaço constante, porque viver de máscaras é carregar um peso insuportável. Com o tempo, ela percebeu que os momentos em que mais se sentiu admirada não foram quando tentou impressionar, mas quando simplesmente foi ela mesma, quando riu de forma espontânea, quando falou de suas fragilidades, quando conseguiu estar presente sem medo de julgamento. Essa é a essência da liderança emocional. Decidir qual estado interior você leva para a relação. Se você entra carregada de ansiedade, é isso que se espalha. Se você entra em paz consigo mesma, essa paz se multiplica. É como acender uma vela em um ambiente escuro. A luz de uma só chama pode iluminar todo o espaço. E aqui está um ponto essencial. Não é necessário ser perfeita para inspirar. Pelo contrário, é na autenticidade que nasce o verdadeiro magnetismo. Quando você assume quem é, com suas forças e fragilidades, transmite uma mensagem poderosa. Eu não preciso fingir para ser digna de estar aqui. Essa postura não afasta, pelo contrário, aproxima. O outro sente que está diante de alguém real, alguém confiável, alguém que não precisa de artifícios para ser admirada. Eu aprendi que o homem, antes mesmo de racionalizar, capta esse estado interior. Ele percebe, ainda que de forma inconsciente, quando está diante de uma mulher ansiosa e insegura, ou quando está diante de alguém que transmite serenidade. A mente humana é extremamente sensível a essas sutilezas. O tom de voz, os gestos, a forma de olhar, tudo isso comunica muito mais do que palavras. Uma vez, um paciente homem me disse algo que nunca esqueci. O que mais me atraiu nela não foi a beleza, mas a calma que senti ao lado dela. Era como se, perto dela, eu pudesse finalmente descansar. Essa frase resume o poder da liderança emocional. Não é sobre aparência, é sobre atmosfera, é sobre o clima que você cria ao seu redor e como cultivar isso na prática. O primeiro passo é aprender a se reconectar consigo mesma antes de qualquer encontro. Respire fundo, desacelere, lembre-se de que você não precisa provar nada. O que realmente encanta não é a performance, mas a presença. O segundo passo é praticar a escuta verdadeira. Quando você ouve de coração aberto, sem interromper, sem pensar em como responder, transmite respeito e atenção. E o terceiro passo é adotar a generosidade emocional. Em vez de entrar com críticas, entrar com palavras que acolhem, em vez de entrar com pressa, entrar com paciência. Ao aplicar essas atitudes simples, você assume naturalmente o papel
de líder emocional. Você não precisa dizer ao outro o que sentir, mas, pelo seu próprio estado, você o inspira a relaxar, a confiar, a se abrir. É assim que laços profundos são construídos. Não pelo esforço de impressionar, mas pela capacidade de transmitir paz em meio ao caos. Por isso, minha orientação é clara. Antes de qualquer encontro, pergunte a si mesma: qual energia quero levar para este momento? Essa simples pergunta já muda completamente a forma como você se coloca. Se decidir levar calma, generosidade e presença, vai perceber que o encanto não está em gestos grandiosos, mas na sutileza de uma presença verdadeira. Conduzir as emoções é, no fundo, um ato de amor. Amor por si mesma, porque você se respeita ao não viver de máscaras. Amor pelo outro, porque oferece um espaço seguro onde ele pode ser ele mesmo. E amor pela relação, porque cria um terreno fértil para que a confiança floresça. Quero compartilhar com você um segredo simples, mas profundamente transformador: o reset emocional. Ao longo da minha vida profissional, percebi que muitas mulheres e homens entram nos momentos mais importantes da vida carregando o peso das pressas, das preocupações e das tensões acumuladas. É como tentar ouvir uma melodia suave no meio de uma rua barulhenta. A beleza da música está ali, mas o ruído externo impede de apreciá-la. O reset emocional é justamente a arte de criar uma pausa, um instante de silêncio interior, antes de mergulhar em qualquer encontro, diálogo ou experiência de afeto. Não se trata de técnicas complicadas ou práticas difíceis. É algo muito mais acessível. Parar por alguns minutos, respirar profundamente e permitir que a mente desacelere. Eu costumo dizer que esse é o primeiro presente que você pode dar a si mesma: desligar o modo automático e entrar no modo presença. Lembro-me de uma paciente que sempre me dizia: doutor, eu nunca consigo estar de verdade no momento. Quando estou jantando com minha família, penso no trabalho. Quando estou com meu marido, penso nos filhos. Minha mente não para. A ela eu ensinei algo simples: 5 minutos de respiração consciente antes de qualquer momento importante. No início, ela achou inútil, quase infantil, mas em poucas semanas voltou sorridente ao consultório. Pela primeira vez em anos, consegui estar ali de verdade, sem a sensação de correr contra o tempo. Quando você respira conscientemente, algo especial acontece. O corpo entende que já não está em estado de urgência. O coração desacelera, os músculos relaxam, a mente recebe a mensagem: agora é seguro, agora posso estar inteira. Essa mudança aparentemente pequena transforma completamente a forma como vivemos as relações. Eu mesmo, antes de grandes palestras ou de encontros significativos, sempre faço o meu próprio reset emocional. Fecho os olhos por alguns segundos, inspiro contando até 4, seguro o ar, depois expiro lentamente. Esse simples gesto me ajuda a alinhar coração e mente e entro no momento com muito mais serenidade. O reset emocional é também um ato de humildade. Ele nos lembra de que não somos máquinas, que não precisamos estar no ritmo acelerado o tempo todo. Pelo contrário, é nas pausas que descobrimos forças novas. É nesses instantes de silêncio que conseguimos oferecer ao outro aquilo que temos de mais valioso: nossa atenção genuína. Uma vez, um paciente homem me contou algo revelador. Doutor, percebo que minha esposa me ouve, mas nunca está comigo de verdade. Parece sempre cansada pensando em outra coisa. Quando essa mulher aprendeu a praticar o reset emocional, algo mudou no olhar dela. Ele me disse: agora sinto que ela está aqui, e isso vale mais do que qualquer presente. Esse é o impacto real. O outro sente a diferença, porque a presença se torna palpável. Quero que você entenda uma verdade. Não é possível criar intimidade verdadeira se a mente estiver ocupada com 1000 pensamentos. É preciso espaço para a conexão florescer. O reset emocional abre esse espaço. Ele limpa o palco interno para que, quando a cortina subir, você esteja pronta para viver o espetáculo da vida com mais autenticidade. Não espere grandes ocasiões para praticar. Comece hoje, antes de conversar com alguém que ama, antes de se sentar à mesa com a família, antes mesmo de atender uma ligação importante. Feche os olhos por um instante, inspire fundo, expire devagar. Pode parecer pouco, mas é nesse pouco que mora a diferença entre viver momentos superficiais e viver encontros
que realmente ficam na memória. O reset emocional é como recarregar as baterias invisíveis da alma. Ele não elimina os problemas, mas muda a forma como você os enfrenta. Traz calma onde havia pressa, leveza onde havia peso, clareza onde havia confusão, e quando você aprende a fazer isso diariamente, descobre uma liberdade nova, a de estar inteira em cada momento, sem ser escrava do passado ou refém do futuro. Por isso, minha querida, quero deixar este convite. Experimente o reset emocional antes do seu próximo encontro importante. Respire fundo, desacelere e permita-se estar ali de corpo e alma. Depois me conte como foi. Se essa mensagem fez sentido para você, comente o número 1 aqui embaixo. Assim saberei que você também decidiu começar essa prática simples e transformadora. Eu sou o psicólogo Augusto Cury e quero falar com você sobre algo fascinante que todos carregamos dentro de nós. O teatro da mente. Cada pessoa, sem perceber, constrói diariamente um palco invisível, onde se misturam lembranças, medos, sonhos e expectativas. É nesse palco que nascem as imagens que nos fortalecem ou que nos paralisam. E o mais surpreendente é que quase sempre atuamos nesse teatro sem ter consciência do roteiro que estamos encenando. Pense comigo, quantas vezes você entrou numa situação já imaginando o que poderia dar errado? Quantas vezes alimentou na mente diálogos de crítica ou de rejeição antes mesmo que a cena acontecesse? Esse hábito cria um espetáculo interno onde você já é o personagem derrotado, inseguro ou invisível. E quando o momento real acontece, o corpo responde ao roteiro que foi ensaiado, a voz treme, o olhar se perde, a confiança desaparece. O teatro da mente é poderoso porque o cérebro não distingue completamente o que é vivido do que é imaginado. As imagens que cultivamos em silêncio se tornam sementes que germinam em atitudes, gestos e escolhas. Por isso, é fundamental aprender a preparar esse palco interior antes de qualquer encontro significativo. Não falo de criar fantasias irreais, mas de escolher conscientemente quais emoções você deseja levar consigo. Se você alimenta um teatro de medo, entrará no momento carregando insegurança. Se, ao contrário, ensaia internamente cenas de serenidade e de confiança, o corpo seguirá esse roteiro e transmitirá exatamente essa energia. A mente é como um diretor invisível. Ela orienta os atores o tom da voz, a postura, o olhar e decide o rumo da peça. Ao longo da minha vida, aprendi a praticar algo simples que chamo de programação mental positiva. Antes de momentos importantes, fecho os olhos e imagino como quero estar. Tranquilo, presente, atento. Visualizo minha postura, sinto a calma na respiração, imagino a leveza no olhar. Não tento controlar o que os outros vão dizer, mas preparo o meu próprio papel. Isso muda tudo, porque ao subir a cortina da realidade, já sei o personagem que quero viver. Alguém inteiro, autêntico, sem pressa de provar nada. É importante entender que o teatro da mente não é um truque de ilusão. Ele é uma ferramenta de consciência. Ele nos lembra de que, ainda que não possamos controlar as circunstâncias externas, podemos decidir como vamos chegar a elas. Podemos escolher se subiremos ao palco como vítimas ou como protagonistas. Quantas vezes você já se viu repetindo, em silêncio, frases de autocrítica como não vou conseguir, vou falhar, não sou suficiente? Cada uma dessas frases é como uma peça ensaiada que condiciona a sua atuação. Mas você também pode escrever um novo roteiro. Vou estar calma, vou ser verdadeira, vou compartilhar quem eu sou. Esse novo enredo não cria perfeição, mas cria presença. O teatro da mente também revela o poder das pequenas imagens. Não precisamos de cenas grandiosas. Basta imaginar um encontro em que você respira fundo e sorri com leveza. Basta visualizar-se caminhando com firmeza até uma porta e entrando sem pressa. Esses pequenos detalhes, quando repetidos, moldam o comportamento e dão segurança. E há um aspecto ainda mais profundo. Quando você assume o comando do seu teatro interior, não se deixa mais aprisionar pelas comparações. Você não precisa mais interpretar o papel que o mundo espera. Pode escolher ser autora da sua própria peça, construindo cenas que reflitam sua essência e não apenas expectativas externas. Eu digo com convicção, cada vez que preparamos nosso teatro interno com imagens de paz e confiança, facilitamos a construção de conexões verdadeiras.
O outro sente a diferença, ainda que não saiba explicar. Ele percebe no olhar, no ritmo da voz, no silêncio entre as frases. Essa energia não se compra, não se finge, não se imita. Ela nasce de dentro de um palco limpo, iluminado e pronto para uma história autêntica. Por isso, quero deixar uma orientação prática. Antes de qualquer momento importante, dedique alguns minutos para arrumar o palco da sua mente. Feche os olhos, respire fundo, escolha conscientemente quais sentimentos deseja levar. Lembre-se de que você é a protagonista, não uma coadjuvante na própria vida. O teatro da mente pode ser um inimigo, quando ensaia medos e derrotas, ou pode ser um aliado, quando prepara serenidade e confiança. A escolha é sua. E quando você aprender a dirigir esse palco invisível, perceberá que já não precisa viver à mercê das circunstâncias. Você poderá viver como autora da sua própria história. Quero falar com você sobre uma das atitudes mais raras e mais transformadoras dentro de qualquer relação. A presença total. Depois de anos ouvindo histórias de homens e mulheres que buscavam conexões mais profundas, aprendi que o que mais marca uma pessoa não é a beleza, nem as palavras bonitas, mas a capacidade de estar inteira no momento. Na vida moderna, somos treinados a viver no piloto automático. Estamos jantando e já pensamos no dia seguinte. Estamos em uma conversa e já imaginamos as mensagens que ainda vamos responder. Estamos fisicamente num lugar, mas a mente viaja para longe. O resultado é um vazio silencioso. Estamos juntos, mas não conectados. E nada gera mais solidão do que estar acompanhado e sentir que o outro não está realmente ali. A presença total é como um oásis em meio ao deserto da pressa. Imagine alguém que olha nos seus olhos com calma, escuta sem interromper, respira junto com a sua fala, como se aquele momento fosse o mais importante do mundo. Essa atitude é rara, mas inesquecível. Ela cria memórias que não se apagam, porque tocam diretamente o coração. Eu mesmo já vivi situações em que, apesar do cansaço ou da agenda cheia, escolhi estar presente de corpo e alma, e posso afirmar: poucas coisas são tão poderosas quanto sentir que mesmo em poucos minutos conseguimos dar ao outro o melhor de nós. Presença não é quantidade de tempo, é qualidade de atenção. Um instante verdadeiro pode valer mais do que horas de convivência distraída. Estar presente não significa se forçar a eliminar pensamentos, mas sim acolher o momento com tudo o que ele traz. Significa respirar fundo, perceber o tom da voz do outro, observar detalhes do ambiente, deixar-se tocar pela experiência como se fosse única. É uma escolha consciente de estar ali, sem máscaras e sem dispersão. Quantas relações se perderam porque alguém ofereceu presentes caros, mas não ofereceu presença? Quantos filhos cresceram com pais ocupados, cercados de recursos materiais, mas sem a presença verdadeira que alimenta a alma? Eu digo com convicção, nada substitui a presença. Ela é o maior presente que podemos dar. Na prática, a presença total pode começar em gestos simples. Ao tomar um café, permita-se sentir o sabor de verdade. Ao conversar, desligue por alguns minutos as distrações e ofereça atenção plena. Ao ouvir alguém querido, resista à tentação de interromper para dar conselhos rápidos. Apenas escute. Esses pequenos exercícios treinam a mente e o coração para viver com mais intensidade. Quando praticamos a presença total, algo especial acontece. Transmitimos ao outro a sensação de que ele é importante. Não por palavras, mas pela forma como olhamos, como escutamos, como permanecemos ali, e essa sensação é inesquecível. A pessoa pode esquecer o que foi dito, mas nunca vai esquecer como se sentiu. Eu aprendi que a presença total também nutre a nós mesmos. Quando escolhemos estar inteiros em uma experiência, descobrimos detalhes que antes passavam despercebidos. A beleza de um sorriso, a força de uma pausa, a energia de um silêncio compartilhado. Esses detalhes enriquecem a vida e tornam cada momento mais significativo. Se você deseja cultivar conexões verdadeiras, comece treinando a arte da presença. Não espere ocasiões grandiosas. Experimente agora mesmo. Ao conversar com alguém, desligue a pressa, respire junto, olhe nos olhos. Pode parecer simples demais, mas é justamente na simplicidade que está o poder. Eu quero que você leve consigo esta verdade. Presença total não é perfeição, é escolha, é decidir que
Mesmo com preocupações e tarefas, naquele instante você vai oferecer o melhor de si. E essa escolha, repetida dia após dia, constrói relações sólidas, memoráveis e cheias de significado. Por isso, deixo aqui o meu convite. No seu próximo encontro, seja ele com um amigo, com um parceiro ou até consigo mesma, pratique estar inteira. Respire, acolha, sinta. Você vai perceber que quando estamos presentes, a vida se torna mais rica, mais leve e muito mais humana. Não falo apenas de estar fisicamente ao lado de alguém, mas de estar inteiro corpo, mente e coração no mesmo instante. Parece simples, mas é um dos maiores desafios do nosso tempo. Vivemos numa era em que a mente está sempre ocupada. Quando estamos jantando, já pensamos no dia seguinte. Quando ouvimos alguém falar, já elaboramos respostas na cabeça. Quando temos um momento de descanso, muitas vezes o preenchemos com distrações que roubam a nossa atenção. Assim, passamos a vida presente no espaço, mas ausente no momento. E nada causa mais solidão do que sentir que o outro está perto, mas não está realmente ali. A presença total é como um presente raro. Ela cria memórias que ficam gravadas não pelas palavras, mas pela sensação. Você já percebeu como é inesquecível quando alguém olha nos seus olhos com calma, escuta, sem interromper e transmite com o silêncio que está totalmente ali? Esse tipo de experiência marca porque toca algo profundo dentro de nós. Lembro-me de um jantar que tive anos atrás com um grande amigo. Estávamos num restaurante simples, nada especial, mas houve um detalhe que transformou aquela noite em uma das memórias mais vivas da minha vida. Ele estava totalmente presente. Guardou o celular, olhou nos meus olhos, escutou minhas palavras sem pressa. Eu senti que naquele momento nada era mais importante para ele do que aquela conversa. Não houve frases elaboradas, nem discursos motivadores. O que houve foi presença. E até hoje, quando lembro daquele instante, sinto novamente a mesma paz e a mesma força. Esse é o segredo. Presença não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de atenção. Um minuto inteiro pode valer mais do que horas distraídas. Uma escuta verdadeira pode curar mais do que 1000 conselhos apressados. A prática da presença total começa nos detalhes. Ao conversar, respire fundo e escolha ouvir até o fim, sem interromper. Ao caminhar, perceba seus passos e esteja no momento em vez de pensar no que ainda falta fazer. Ao compartilhar um instante de afeto, desligue as distrações e permita que o outro sinta que é prioridade. Pequenos gestos assim criam vínculos profundos. E quero que você entenda, estar presente não significa eliminar todos os pensamentos, mas sim acolher o momento como ele é. É decidir que, apesar do turbilhão de preocupações, naquele instante você vai estar inteira. Essa escolha é revolucionária porque muda a atmosfera da relação. O outro sente, ainda que não perceba conscientemente, que está diante de alguém verdadeiro, sem máscaras e sem dispersão. Na minha experiência, muitas famílias e casais não se perdem por falta de amor, mas por falta de presença. Dão presentes, oferecem conforto, mas não oferecem atenção plena. Filhos crescem desejando menos coisas e mais olhares. Parceiros não pedem discursos perfeitos, pedem apenas que alguém esteja ali de corpo e alma. Eu quero deixar aqui uma verdade que carrego comigo: a presença total é o maior presente que podemos dar a alguém. Mais do que qualquer bem material, é a memória de alguém que esteve conosco, sem pressa, sem julgamento, apenas com o coração aberto. Por isso, minha sugestão é simples: pratique a presença total no próximo encontro que tiver. Guarde as distrações, respire fundo e escolha estar ali. Experimente olhar nos olhos, escutar até o fim, acolher com calma. Você vai perceber que a conexão será completamente diferente. E agora quero saber de você: faz sentido para a sua vida aprender a cultivar esse tipo de presença? Se sim, comente o número 1 aqui embaixo. Assim saberei que estamos juntos nessa jornada de resgatar a beleza dos instantes simples, mas inesquecíveis. Depois de falar sobre a importância da presença total, quero dar um passo adiante. Porque presença por si só é a base, mas para que essa base se torne sólida e inesquecível, ela precisa de alimento. Assim como o corpo não sobrevive sem nutrientes, a mente e o coração também precisam ser nutridos. É disso que quero falar, da nutrição emocional. A presença é como um solo fértil,
mas a nutrição emocional é a semente que faz nascer flores e frutos. Estar presente já é raro, mas estar presente com reconhecimento, apreciação e entrega transforma o momento em algo que permanece para sempre na memória. O resultado é um vazio silencioso. Estamos juntos, mas não conectados. E nada gera mais solidão do que estar acompanhado e sentir que o outro não está realmente ali. A presença total é como um oásis em meio ao deserto da pressa. Imagine alguém que para, olha nos seus olhos com calma, escuta sem interromper, respira junto com a sua fala, como se aquele momento fosse o mais importante do mundo. Essa atitude é rara, mas inesquecível. Ele pode estar no olhar que diz "você é importante", no gesto de escutar sem pressa, ou até na forma como se celebra a presença do outro. O segundo nutriente é a apreciação. Muitas relações se enfraquecem não pela ausência de amor, mas pela ausência de palavras que valorizem. A rotina pode nos cegar para as qualidades de quem caminha ao nosso lado. Aprendi que dizer "eu admiro a sua coragem", "eu gosto da sua leveza" ou "eu me sinto melhor quando você está por perto" é como colocar tijolos de confiança numa construção invisível. Não se trata de elogios vazios, mas de olhar com atenção e reconhecer de verdade aquilo que o outro tem de especial. Quando apreciamos, criamos um clima de gratidão que fortalece qualquer laço. O terceiro nutriente é a entrega emocional. Presença sem entrega pode se tornar apenas convivência. Mas quando você guarda o celular, deixa de lado as distrações e escolhe estar inteira no instante, o outro sente algo poderoso. Sou prioridade. Essa entrega não significa anular a si mesma, mas sim oferecer ao outro o melhor da sua atenção. É o gesto silencioso de dizer: eu estou aqui por completo para viver esse momento com você. Esses três nutrientes, reconhecimento, apreciação e entrega, parecem simples, mas constroem uma base tão sólida que nenhuma dificuldade pode destruir. São eles que transformam encontros comuns em experiências memoráveis. São eles que alimentam a alma do outro e deixam marcas positivas que o tempo não apaga. Eu mesmo, em minha vida pessoal e profissional, vi a diferença que esses nutrientes fazem. Palavras de apreciação têm o poder de curar dias inteiros de cansaço. Gestos de reconhecimento podem reacender a chama em uma relação desgastada. E a entrega emocional transforma até o silêncio em conexão profunda. O primeiro nutriente é o reconhecimento. Todos nós carregamos a necessidade de sentir que somos escolhidos de forma consciente. Não basta estar ao lado de alguém, é essencial saber que essa escolha foi feita de coração. Quando você transmite ao outro: eu gosto de estar aqui, eu quero estar com você, desperta dentro dele uma chama de segurança e alegria. Esse reconhecimento não precisa ser sempre verbal. Quando falamos em nutrição emocional, falamos de criar memórias que aquecem a alma. Pense nas lembranças mais fortes que carrega. Muitas delas não nasceram de grandes acontecimentos, mas de pequenos gestos. Estou orgulhoso de você. Obrigado por existir. Um abraço sem pressa. Esses detalhes se tornam âncoras emocionais que fortalecem qualquer vínculo. Quero que você entenda algo essencial. Não é preciso esperar ocasiões especiais para nutrir emocionalmente alguém. O momento certo é agora, no cotidiano. Reconhecer um esforço simples, agradecer por uma presença, valorizar uma atitude pequena, tudo isso tem um impacto gigantesco. E há um efeito colateral positivo. Quando você nutre o outro, também se nutre. As palavras de apreciação que oferecemos também nos lembram do quanto somos capazes de enxergar beleza. O reconhecimento que damos nos ensina a valorizar o que temos. A entrega que oferecemos nos liberta das distrações e nos coloca em contato com o que realmente importa. Eu digo com convicção: nenhuma relação se sustenta apenas com presença física. O que sustenta, o que dá cor e sentido é a nutrição emocional. Sem ela, a convivência vira costume. Com ela, a convivência se transforma em admiração. Por isso, deixo aqui o meu convite: no seu próximo encontro, não leve apenas o corpo, leve também reconhecimento, apreciação e entrega. Nutra o momento com palavras e gestos que façam o outro se sentir único. Você vai perceber como isso muda a atmosfera e cria uma conexão que ultrapassa o tempo. E se essa mensagem fez sentido para você,
Comente o número 1 aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão dispostas a transformar suas relações em espaços de verdadeira nutrição emocional. Quando aprendi que nutrir emocionalmente as pessoas que amo fortalece laços e cria confiança verdadeira, percebi também um risco silencioso, o de me perder de mim mesmo no meio de tantas entregas. Quantas vezes oferecemos tempo, palavras e gestos, mas esquecemos de alimentar a nossa própria alma? Foi nesse ponto que compreendi algo essencial. A nutrição emocional só alcança seu propósito quando está acompanhada da capacidade de manter o centro. Sem esse equilíbrio, passamos de fonte de vida a recipiente vazio. E é por isso que, depois de falar sobre nutrir, preciso falar sobre permanecer enraizado em si mesmo, porque só quem encontra esse ponto de equilíbrio é capaz de amar sem se anular. Eu mesmo já vivi momentos em que, na ânsia de ajudar, de acolher e de oferecer ombros para tantos, acabei me esquecendo de ouvir minha própria voz. O coração parecia grande para todos, mas pequeno para mim. Foi um aprendizado duro perceber que, se eu não tivesse coragem de cuidar da minha essência, cedo ou tarde meu corpo e minha mente cobrariam o preço. Manter o centro não é egoísmo, é sabedoria. É saber que ninguém consegue carregar o mundo nos braços sem antes aprender a se apoiar em suas próprias raízes. O centro emocional é como a âncora de um barco. Podemos navegar em mares agitados, enfrentar ventos fortes, mas precisamos de um ponto que nos mantenha firmes para não sermos levados pela correnteza. Na vida cotidiana, esse centro pode se manifestar em pequenas atitudes. Aprender a dizer não quando necessário, respeitar os próprios limites, reservar momentos de silêncio para escutar a alma, valorizar as pequenas vitórias e cultivar um olhar de gratidão mesmo diante das tempestades. Recordo-me de uma situação simples, mas reveladora. Certo dia, depois de uma semana intensa de compromissos, sentei-me à mesa para jantar com a família. Estava exausto. Minha mente ainda girava em torno de problemas não resolvidos. Então minha filha me perguntou: pai, você está aqui de verdade ou só o corpo? Aquele comentário foi como um choque de realidade. Eu estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Percebi que tinha perdido o centro. A partir dali, passei a me disciplinar para desacelerar, respirar fundo e me reconectar com o momento presente antes de me sentar com quem eu amava. Esse gesto, por menor que pareça, foi uma forma de recuperar meu eixo interior. Manter o centro emocional também exige coragem para enfrentar o olhar dos outros. Muitas vezes, quando escolhemos preservar nossa paz, seremos julgados como frios, distantes ou até egoístas. No entanto, é melhor sustentar a serenidade com autenticidade do que viver em constante estado de exaustão apenas para agradar. Aprendi que as pessoas que realmente nos amam acabam entendendo que o nosso equilíbrio é também um presente para elas, porque nos torna mais presentes, mais inteiros e mais capazes de amar de forma saudável. Outra chave importante é aprender a diferenciar o que depende de nós e o que não depende. Quantas vezes sofremos tentando resolver dores que não são nossas, carregando responsabilidades que pertencem a outros? Quando não reconhecemos esses limites, deixamos que a energia se esgote em batalhas que não têm solução em nossas mãos. Manter o centro é ter clareza de onde termina o nosso território e onde começa o do outro. Isso não nos afasta, mas nos fortalece para oferecer apoio verdadeiro sem perder a identidade. Também descobri que cultivar hábitos simples ajuda a reforçar esse equilíbrio. Caminhar ao ar livre, escrever sobre os próprios sentimentos, conversar com alguém de confiança, ler algo que alimente a mente, praticar a gratidão antes de dormir. São gestos cotidianos, aparentemente pequenos, mas que funcionam como raízes invisíveis, mantendo-nos firmes mesmo quando a vida sopra ventos contrários. Quero reforçar uma ideia que considero fundamental. Manter o centro emocional não significa ser inabalável ou nunca sentir tristeza, raiva ou medo. Todos nós, inclusive eu, experimentamos dias difíceis e emoções intensas. O centro não elimina os sentimentos, mas nos ajuda a não sermos dominados por eles. É como aprender a dançar na tempestade sem deixar que ela destrua a casa onde moramos por dentro. Eu aprendi ao longo da vida que as pessoas mais fortes não são as que nunca caem, mas as que sabem retornar ao seu eixo depois de cada queda. Manter o centro é exatamente isso.
ter a coragem de voltar para dentro de si, recolher os pedaços e seguir em frente com mais consciência e serenidade. E você já parou para pensar se tem mantido o seu centro mesmo diante das exigências diárias? Já percebeu quando se perdeu de si mesma tentando agradar a todos? Deixe o número 1 nos comentários se este tema falou com o seu coração. Assim saberei que você também deseja aprofundar essa jornada de equilíbrio interior. Depois que aprendi a importância de manter o centro, compreendi que havia outro instrumento igualmente poderoso na vida de todos nós: a voz. Manter o equilíbrio interior é fundamental, mas de nada adianta se a nossa voz não traduz aquilo que carregamos no coração. A forma como falamos pode curar ou ferir, aproximar ou afastar, inspirar ou desanimar. Descobri em muitos momentos da minha própria história que a voz é uma ponte invisível entre o mundo interno e o externo. E se ela não estiver alinhada com aquilo que sentimos e acreditamos, criamos muros ao invés de construir conexões. Eu mesmo já vivi a experiência de falar com pressa, de deixar a irritação colorir o tom das minhas palavras e de me arrepender logo depois. Era como se uma parte de mim tivesse sido traída por outra, porque no fundo eu não queria ferir, mas o tom da voz carregava uma emoção que eu não tinha cuidado. A vida me ensinou que a voz não é apenas um som que sai da boca, mas uma revelação do que acontece no nosso interior. Por isso, aprender a usar a voz de forma consciente é um dos segredos mais transformadores para qualquer pessoa que deseja ter relações mais saudáveis. Manter a voz calma em meio às tensões é como acender uma luz num quarto escuro. Já percebi, em situações difíceis, que quando escolhia falar pausadamente, mesmo diante de palavras duras, criava um espaço onde o diálogo podia florescer. A voz não apenas comunica ideias, ela transmite energia. E essa energia pode ser de serenidade ou de turbulência, de acolhimento ou de rejeição. Quando compreendi isso, comecei a cuidar não apenas do que falava, mas de como falava. Certa vez, durante uma reunião, percebi que todos estavam exaltados. Vozes altas se chocavam como ondas contra pedras. Decidi não levantar o tom. Falei devagar, olhando nos olhos, e em poucos minutos o ambiente inteiro mudou. As pessoas começaram a baixar o volume, como se minha voz tivesse dado permissão para que todos respirassem. Ali entendi que a voz não precisa ser um grito para ser ouvida. Muitas vezes ela é mais poderosa quando se torna suave, porque essa suavidade abre portas que a força fecha. Outro aspecto que descobri foi a importância da voz como instrumento de encorajamento. Quantas vezes uma palavra de apoio mudou completamente o rumo do meu dia e quantas vezes uma frase de desânimo deixou marcas por muito tempo. A nossa voz pode ser remédio ou veneno, depende de como a usamos. Eu escolhi transformá-la em remédio mesmo que nem sempre consiga, porque sei que cada vez que uso minha voz para levantar alguém, eu também me levanto um pouco. A voz também é um reflexo da verdade que carregamos. Quando falamos aquilo que não acreditamos, o som pode até sair, mas não toca profundamente. Já quando as palavras vêm da alma, elas encontram eco no coração dos outros. Foi por isso que decidi não apenas cuidar do tom, mas também da autenticidade daquilo que digo. Não se trata de falar muito, mas de falar de forma verdadeira. Às vezes, uma única frase dita com sinceridade vale mais que 1000 discursos. Aprendi ainda que o silêncio é parte da voz. Parece contraditório, mas não é. O silêncio consciente também fala, e muitas vezes fala mais do que palavras apressadas. Saber calar no momento certo é um gesto de grandeza, porque a ausência de voz, quando bem usada, também comunica respeito, paciência e autocontrole. A voz e o silêncio caminham juntos como irmãos inseparáveis. Quando olho para trás, vejo que grande parte dos conflitos da minha vida poderia ter sido evitada se eu tivesse cuidado melhor da minha voz. Não apenas o que disse, mas como disse, a boa notícia é que nunca é tarde para aprender. Hoje procuro usar a voz como semente. Cada palavra que lanço, tento imaginar que tipo de árvore ela pode gerar. Será que dará frutos doces ou amargos? Essa simples reflexão tem me ajudado a ser mais responsável com aquilo que comunico. Por isso digo a você, cuide da sua voz. Não apenas para ser ouvido, mas para ser lembrado como alguém que usava as palavras para construir e não para destruir.
A sua voz pode se tornar o maior presente para quem está ao seu redor, mas também pode ser a maior ferida. A escolha está em suas mãos, ou melhor, em seus lábios. E você já pensou em como tem usado a sua voz? Já percebeu o impacto que ela causa nos que caminham ao seu lado? Se este tema falou com seu coração, deixe o número 1 nos comentários. Assim saberei que você também deseja transformar a sua voz em um instrumento de paz, clareza e amor verdadeiro. Descobri que existe algo ainda mais profundo, que muitas vezes fala mais do que qualquer palavra: o silêncio. Durante muito tempo confundi silêncio com ausência, como se calar fosse sinônimo de fraqueza ou de fuga. Mas a vida me mostrou que o silêncio verdadeiro não é vazio, é força. Ele pode ser a forma mais clara de presença e, em alguns casos, a resposta mais sábia diante das situações mais difíceis. Eu já vivi momentos em que o silêncio foi minha salvação. Lembro-me de ocasiões em que estava cercado de pessoas nervosas, cada uma tentando impor seu ponto de vista. Todos falavam ao mesmo tempo e a tentação de levantar a voz era grande. No entanto, escolhi calar, não porque não tivesse o que dizer, mas porque entendi que, se falasse naquele instante, acabaria alimentando ainda mais a confusão. O silêncio não me fez perder, pelo contrário, me deu a serenidade necessária para escolher a hora certa de agir. O silêncio, para mim, é como um escudo invisível. Ele não impede que os ataques venham, mas me protege de responder no calor da emoção e me arrepender depois. Quantas vezes você já disse algo apressadamente e desejou poder voltar atrás? Pois é, eu também. Com o tempo, aprendi que, ao me refugiar no silêncio por alguns instantes, ganho tempo para pensar, respiro fundo e evito transformar pequenos atritos em grandes tempestades. Mas o silêncio não serve apenas para controlar conflitos. Ele também é um gesto de sabedoria no convívio diário. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor não precisam de respostas, mas de espaço. Um filho, um parceiro, um amigo, todos nós, em algum momento, só queremos ser ouvidos. Nesses momentos percebi que não adianta dar sermões ou conselhos, basta estar ali inteiro, escutando em silêncio. Esse tipo de silêncio não oprime, não julga, não cobra, ele acolhe. Há ainda um silêncio que me acompanha em outro nível: o silêncio interior. Vivemos mergulhados em barulhos, notificações, obrigações e acabamos esquecendo de escutar a nós mesmos. Quando comecei a praticar momentos de silêncio interno, descobri algo surpreendente. A mente se acalma, o coração encontra um ritmo mais leve e, de repente, as respostas que eu tanto buscava começam a aparecer. O silêncio, nesses instantes, se transforma em mestre. Ele ensina sem falar, orienta sem impor, revela sem alarde. Também aprendi que o silêncio é uma forma de respeito. Em uma conversa, quando deixo o outro terminar, mesmo que discorde dele, estou dizendo: a sua voz importa. Esse silêncio atencioso constrói pontes que nenhuma palavra conseguiria erguer. É impressionante como as relações mudam quando escolhemos ouvir em vez de disputar espaço. O silêncio, nesse caso, não é passividade, é generosidade. Entretanto, é preciso distinguir o silêncio que constrói do silêncio que destrói. Existe um silêncio frio, usado como punição ou como forma de afastamento. Esse silêncio não comunica amor nem sabedoria, comunica rejeição. Não é desse silêncio que falo. O silêncio de que falo é ativo, consciente, carregado de intenção positiva. É o silêncio que abre espaço para a paz e para a reconciliação. Recordo um momento muito marcante em minha trajetória pessoal. Estava diante de uma crítica dura feita em público. Meu primeiro impulso foi me defender imediatamente, mas por alguma razão decidi permanecer em silêncio. As pessoas ao redor ficaram surpresas, algumas até acharam que eu estava sem argumentos. No entanto, alguns dias depois, quando a poeira baixou, percebi que aquele silêncio tinha sido minha maior resposta, não porque me fez parecer superior, mas porque me impediu de entrar em uma disputa sem sentido. Ali compreendi que às vezes é melhor perder a última palavra para ganhar a paz. O silêncio também tem uma dimensão criativa. Muitas das ideias que transformaram minha vida surgiram em momentos de recolhimento. Quando me permito desligar do barulho externo, é como se portas internas se abrissem. O silêncio me conecta com minha essência,
me dá clareza e desperta a criatividade que fica sufocada pela correria do dia a dia. Já aconteceu com você de ter uma grande ideia justamente quando estava em silêncio? Pois é, isso não é coincidência. É o poder do silêncio em ação. Hoje, quando penso no silêncio, não o vejo mais como falta, mas como escolha. Escolher calar quando poderia falar, escolher ouvir quando poderia interromper, escolher refletir quando poderia reagir. São decisões que parecem pequenas, mas que mudam completamente a forma como vivemos e nos relacionamos. Por isso, quero deixar uma reflexão. Talvez o maior desafio não seja encontrar palavras certas, mas saber a hora de deixá-las guardadas. O silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer discurso. Ele revela maturidade, transmite respeito e nos devolve o controle sobre nós mesmos. E você já experimentou momentos em que o silêncio foi sua maior força? Já percebeu como um silêncio bem usado pode transformar uma situação inteira? Se esta mensagem fez sentido para você, deixe o número 1 nos comentários. Assim saberei que você também deseja aprender a transformar o silêncio em uma linguagem poderosa na sua vida. Ao longo da minha jornada, aprendi que a vida não se sustenta apenas em responsabilidades, metas e cobranças. Se fosse assim, viveríamos como máquinas programadas para produzir sem parar. O que dá sabor à existência é justamente a leveza, a capacidade de rir de nós mesmos, de transformar quedas em histórias engraçadas e de enfrentar dificuldades sem perder o brilho nos olhos. Por isso digo que cultivar o humor e a leveza é uma das chaves para uma vida mais plena. Eu mesmo precisei aprender isso na prática. Houve um tempo em que eu levava tudo a sério demais. Cada erro parecia um fracasso irreparável. Cada atraso me deixava irritado. Cada imprevisto era encarado como um grande obstáculo. Era como se eu estivesse constantemente carregando o peso do mundo nos ombros. Até que um dia percebi que viver assim era como caminhar com pedras no sapato, possível, mas doloroso e desnecessário. Foi nesse momento que comecei a treinar meu olhar para enxergar as situações com mais leveza. O humor não significa ignorar problemas ou fingir que nada nos afeta. Pelo contrário, é reconhecer as dificuldades, mas escolher enfrentá-las com um sorriso. É rir do tropeço em vez de transformar cada falha em um drama. Quando descobri essa postura, percebi que minha energia se renovava e que as pessoas ao meu redor também se sentiam mais à vontade perto de mim. Afinal, quem gosta de conviver com alguém que vê tragédia em cada detalhe? Deixe-me contar uma história que ilustra bem isso. Certa vez, durante uma palestra, a tecnologia resolveu me pregar uma peça. O microfone parou de funcionar no meio da fala e as imagens do projetor travaram em uma tela azul. No passado, eu teria ficado nervoso, talvez até perdido o fio da meada, mas naquele dia eu decidi brincar com a situação, disse ao público. Parece que até o computador precisa de uma pausa para refletir sobre a vida. A plateia riu, o clima se descontraiu e no fim acabamos transformando o imprevisto em parte do espetáculo. Mais tarde, muitas pessoas me disseram que aquela reação inesperada foi o que tornou a noite memorável. Esse episódio me ensinou algo poderoso. Leveza contagia. Quando escolhemos rir de situações que fogem do controle, damos permissão para que os outros também relaxem. Criamos um ambiente em que todos podem ser humanos, falhar, improvisar e continuar caminhando. Isso gera conexões mais profundas e verdadeiras. No dia a dia, pequenas doses de humor têm o poder de quebrar barreiras. Um sorriso sincero pode desfazer um mal-entendido. Uma piada simples pode reduzir a tensão em uma reunião difícil. Uma gargalhada compartilhada pode unir pessoas que até então pareciam distantes. O humor é como uma ponte invisível que liga corações. Também aprendi a rir de mim mesmo. Já notei que quando confesso minhas trapalhadas com leveza, as pessoas não apenas se identificam, mas também me veem de forma mais próxima e real. Isso porque ninguém confia totalmente em alguém que parece perfeito o tempo todo. O humor nos lembra que somos todos aprendizes, que tropeçamos, erramos e seguimos em frente. Mas aqui existe um detalhe importante. O humor que fortalece não é o que diminui o outro, e sim o que nos ajuda a crescer junto. Não é rir da dor alheia, mas rir da vida em comum. É o riso que inclui, que abraça, que diz: estamos juntos nessa aventura chamada viver.
Hoje, quando enfrento dias pesados, procuro sempre buscar um motivo para sorrir. Às vezes vem de uma memória engraçada, outras vezes de uma conversa leve com amigos, ou até de uma situação inesperada que consigo transformar em piada. Essa prática me devolve o equilíbrio e me lembra que, apesar de tudo, a vida sempre reserva espaço para alegria. Eu digo a você, o humor e a leveza não são acessórios, são recursos fundamentais para atravessar os momentos difíceis. Eles funcionam como uma espécie de respiro da alma. Sem eles, sufocamos as pressões do cotidiano. Com eles, encontramos fôlego para seguir adiante. Portanto, minha mensagem é simples. Permita-se rir mais, permita-se olhar para os tropeços como parte da jornada e não como fim de caminho. Permita-se compartilhar gargalhadas que aliviem o peso da vida. Porque, no fundo, a verdadeira maturidade não está em se tornar sério demais, mas em conseguir levar a vida a sério sem perder a capacidade de rir dela. Se existe um exercício que transformou profundamente a minha maneira de ver a vida, esse exercício se chama gratidão. Por muito tempo, eu fui como tantas pessoas, focava mais no que me faltava do que no que já possuía, reclamava do que não estava dando certo e esquecia de valorizar o que fluía bem. Era como se meus olhos tivessem sido treinados para enxergar sempre o copo vazio. Até que compreendi que, sem a prática diária da gratidão, a vida se torna um peso e não um presente. Eu aprendi que agradecer não é apenas dizer obrigado em situações sociais, é um estilo de vida. É acordar e reconhecer que estar vivo já é um privilégio. É olhar para o céu, mesmo em dias nublados, e perceber que ainda assim há beleza. É valorizar os pequenos gestos, o sorriso de um amigo, a comida sobre a mesa, a mensagem inesperada de alguém querido. Quando comecei a exercitar este olhar, percebi que a vida não havia mudado tanto ao meu redor, mas eu havia mudado por dentro. Quero compartilhar uma história simples que marcou a minha memória. Um dia, depois de uma semana cansativa, entrei em casa carregando preocupações e irritações. Tudo parecia dar errado naquele período. Então encontrei minha mãe já idosa, sentada na varanda. Ela sorriu e disse: "Olhe esse pôr do sol, meu filho. Parece que o céu está pintado à mão." Eu, impaciente, respondi que não tinha tempo para isso, mas ela insistiu: "Sente-se um minuto." Eu me sentei e fiquei em silêncio. Aos poucos, as cores do entardecer foram enchendo meus olhos. Tons de laranja, vermelho e dourado misturavam-se no horizonte. Foi um espetáculo que eu poderia ter perdido se não fosse pela insistência dela. Naquele instante, senti algo se aquietar dentro de mim. Percebi que, em meio às lutas e pressões, eu estava deixando escapar os milagres do cotidiano. Esse foi um divisor de águas. Decidi que não queria mais viver cego para as bênçãos simples. A gratidão diária é como um óculos novo, muda a forma de enxergar o mundo. Quando a praticamos, os problemas não desaparecem, mas se tornam menores diante das coisas boas que já possuímos. Descobrimos que, mesmo em tempos difíceis, sempre há motivos para agradecer, às vezes por algo grande, às vezes por algo minúsculo, mas igualmente valioso. Eu passei a adotar um hábito que recomendo a você. Antes de dormir, listar 3 motivos pelos quais sou grato no dia. No começo, confesso que era difícil. Eu pensava: o que vou agradecer hoje se quase tudo deu errado? Mas ao insistir, comecei a perceber detalhes que antes ignorava. Uma conversa agradável, a saúde preservada, o riso de uma criança na rua, até mesmo a oportunidade de aprender com um erro. Pouco a pouco, esse exercício foi reprogramando minha mente para enxergar com mais esperança. A gratidão também tem o poder de fortalecer relações. Quantas vezes deixamos de reconhecer as pessoas próximas, como se o que elas fazem fosse obrigação? Quando comecei a agradecer mais à minha família, aos amigos, até aos colegas de trabalho, notei que os vínculos se tornaram mais leves e verdadeiros. Um simples "sou grato por você estar aqui" pode mudar o dia de alguém. E ao mudar o dia de alguém, também mudamos o nosso. Outra descoberta importante foi que a gratidão não depende de circunstâncias ideais. É fácil agradecer quando tudo está bem. O desafio é agradecer mesmo nas tempestades. Eu mesmo vivi situações em que parecia impossível encontrar algo positivo. Mas,
quando consegui agradecer até pelos aprendizados que a dor me trouxe, percebi que a gratidão me dava força para seguir. Ela não apaga o sofrimento, mas nos ensina a atravessá-lo com mais dignidade. Hoje, quando olho para trás, vejo que os momentos mais difíceis da minha vida também foram aqueles que mais moldaram minha essência. Se não tivesse vivido certas dores, talvez não tivesse amadurecido tanto. E, ao reconhecer isso, aprendi a agradecer até pelas quedas, porque delas nasceram asas que eu nem imaginava ter. Quero dizer a você, a gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma decisão prática que precisa ser cultivada todos os dias. É como uma semente. Quanto mais a regamos, mais frutos dá. Se você escolher agradecer mais, descobrirá que a vida pode ser surpreendentemente generosa, mesmo nas entrelinhas. Portanto, convido você a começar hoje mesmo. Ao terminar este texto, feche os olhos por um instante e pense em 3 coisas simples pelas quais você pode ser grato agora. Pode ser algo grande ou pequeno, não importa. O importante é treinar seu olhar para não deixar a beleza passar despercebida. Porque, no fim das contas, a gratidão transforma não apenas os dias, mas também o coração que aprende a praticá-la. Ao longo da minha vida, percebi que uma das forças mais importantes que podemos cultivar é a serenidade diante das pressões diárias. Eu mesmo, por muito tempo, fui refém da pressa, do barulho e das cobranças. Achava que precisava resolver tudo de imediato, como se o mundo fosse desmoronar se eu não estivesse em constante movimento. Até que descobri que a verdadeira sabedoria não está em correr mais rápido, mas em aprender a pausar, respirar e escolher como reagir. Ser sereno não é ser indiferente. Pelo contrário, é estar inteiro em cada situação sem permitir que as turbulências nos roubem a paz. A vida sempre terá atrasos, frustrações e imprevistos. Mas cabe a nós decidir se seremos arrastados pela maré ou se vamos navegar com calma. Lembro-me de um episódio simples, mas muito marcante. Eu estava em um aeroporto e o voo havia sido cancelado. As pessoas ao meu redor reclamavam, algumas discutiam, outras choravam. Eu também sentia a irritação crescer. Porém, de repente, vi uma criança brincando com sua mala como se fosse um carrinho. Enquanto todos estavam tomados pelo estresse, ele ria alto. Aproveitando o momento, aquilo me despertou. Se uma criança podia encontrar alegria no caos, eu podia pelo menos escolher a calma. Respirei fundo e pensei, posso gastar minha energia reclamando ou posso atravessar este momento em paz? Foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Desde então, tenho exercitado pequenas atitudes para manter a serenidade. Respiro fundo sempre que percebo a impaciência me dominar. Mudo o foco quando sinto a mente carregada, observando pequenos detalhes que me lembram que a vida é maior do que os problemas. E, sobretudo, evito carregar pesos desnecessários. Não vale a pena sofrer por antecipação. Aprendi também que a serenidade é contagiante. Quando consigo manter a calma, o ambiente muda. Já vi reuniões tensas se transformarem apenas porque escolhi falar mais devagar, olhar nos olhos e transmitir tranquilidade. A calma é como um convite silencioso para que os outros também baixem suas defesas. Hoje, se alguém me pergunta qual é um dos segredos para viver com mais leveza, respondo: cuide da sua serenidade como quem cuida de um tesouro, porque quando protegemos nossa paz interior, temos a força necessária para enfrentar qualquer tempestade da vida. Chegamos ao fim desta jornada e quero deixar em você uma mensagem clara. A vida não é sobre correr mais rápido ou acumular mais conquistas, mas sobre aprender a conduzir as emoções com consciência, equilíbrio e generosidade. Eu, como psicólogo e como ser humano, aprendi que as maiores transformações começam dentro de nós, em pequenos gestos que parecem simples, mas que mudam profundamente a forma como vivemos e nos relacionamos. Ao longo desta série, compartilhei passos práticos que qualquer pessoa pode aplicar, desde o reset emocional até a arte de manter o centro e a serenidade. Não são fórmulas mágicas, são escolhas diárias que constroem vínculos mais profundos, relações mais saudáveis e, acima de tudo, uma vida mais leve e verdadeira. Quero que você lembre sempre: você é a autora ou o autor da sua própria história. Não permita que o mundo dite o roteiro dos seus dias. Retome a caneta
Escreva capítulos de coragem, serenidade e amor. Se essa mensagem tocou você, siga o canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras. Juntos, podemos construir uma comunidade que valoriza a paz interior e a força de viver com autenticidade.